certo, vamos mudar então, vamos virar para a Série A, vamos falar do Dragão, porque por lá o Éder comentou sobre esse bom momento que vive o Atlético Goianiense e o próprio Éder nesse time, inclusive com a assistência que ele deu para o Cariús no último jogo contra o Grêmio, olha só. Eu lembro que na temporada passada nós também pegamos o Sport mais ou menos na mesma situação, tanto para eles como para nós, que se tivéssemos perdido o jogo para eles lá, eu acho que a gente entraria na zona, se não me engano. E quando você entra na zona de rebaixamento na Série A é completamente diferente, é um outro campeonato. Hoje a gente está numa situação um pouco melhor, a gente está já na primeira parte da tabela, mas talvez para o Sport seja o que foi para a gente ano passado, né? Eles querendo sair dali daquela zona. Só que, cara, para a gente é mais um jogo da vida, é mais uma final, porque a gente não sela os primeiros 45 pontos, mas a gente chega muito próximo. E como eu falei para você, é uma receita que eu acho que o torcedor bate tanto na tecla. Pô, vocês têm que pensar grande, tem que pensar grande. Mas foi uma receita que ano passado ela deu certo. E a gente não tem... A gente veio a público falar isso porque é um discurso que vem desde o ano passado. É pensar jogo a jogo, é pensar ponta a ponta. Vocês podem ter certeza que chegando aos 45, o nosso próximo objetivo é uma Sul-Americana, é uma Libertadores. É algo que não é bom só para o clube, é bom principalmente para os jogadores, individualmente, coletivamente. Então, assim... O nosso pensamento, ele é muito grande dentro da competição, porque a gente sabe, a gente tem margem para crescer, tanto em desempenho quanto em pontuação. Tá aí o Dragão que soma 37 pontos nesse momento, se vê em condições de alçar aí voos mais altos, mas para isso a próxima decolagem é essencial e é contra o Sport, Lucas Nogueira, precisa conquistar esses 3 pontos. O Atlético teve sérios problemas em casa com a mesma situação do Goiás, né? Não conseguir pontos com os times pequenos, empate em casa com a Chapecoense, Sport Recife, também um empate diante da equipe do América Mineiro, né? Foram times que o Atlético tinha condições de conquistar as vitórias e acabou desperdiçando. Diante do Sport, qual é o objetivo do Atlético hoje? Os jogadores falam que é 45 pontos e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, gente, não tem como pensar diferente. O Atlético tem time, tem futebol para chegar pelo menos entre os 9 ou 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro Série A. O que isso significa? Pode sim garantir uma vaga na Libertadores da América. Aí é bom a gente sempre falar, né, Thaís? Para chegar a ter G9, temos que ter o campeão da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo, isso já abre uma vaga, já vai ser G7. O Bragantino tem que ser campeão da Copa Sul-Americana para dar G8 e aí um confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil para dar G9. Então vai ser G8 no mínimo. No mínimo G8. Então os 8 primeiros colocados vão para a Libertadores. O Atlético está nessa briga. E para chegar na Libertadores tem que pontuar diante do Sport de Recife, um time que está na zona de rebaixamento. Até porque, Jair, depois do Sport tem Flamengo e Palmeiras, times que estão brigando aí pelo protagonismo no Nacional e na Libertadores. Então, mais do que nunca, o atleta tem que fazer as contas com esse jogo do Sport, né? Sejamos convenientes, mesmo com o jogo sendo lá em Recife, é muito mais fácil pontuar contra o Sport que contra Flamengo e Palmeiras. É claro que cada jogo tem uma história, muitas vezes você pode perder para o Sport e ganhar do Palmeiras, ganhar do Flamengo. O atleta já fez isso. Agora, esse jogo aí, como disse o Éder, é o jogo da vida. Agora, imagina se para o Atlético é isso, imagina para o Sport, que está com 27 pontos, na zona de rebaixamento, é o 18º. O que esses jogadores do Sport também não estão pensando, né? Então, é um jogo muito complicado para o Atlético, mas é o jogo de pontuar. Mas eu acho que o Atlético permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. Tranquilamente. Ele precisa de mais 8 pontos, né? Esse é o momento da diretoria já pensar no planejamento para 2022, já tentando ali manter uma base para o ano seguinte, como vem sendo feito nos últimos 2 anos no Atlético Goianiense. Isso é essencial, né, Jair? O próprio Éder e o Igor Cariús, jogadores foram protagonistas na última partida contra o Grêmio, não tem contrato ainda firmado. Pois é, e o Éder até esteve conosco aqui na semana passada, né, numa entrevista que eu vi, ele disse que vai pensar só após o final do campeonato na renovação. O que ele está esperando? Ele está esperando a valorização, porque ele está fazendo um belo no campeonato, um zagueiro muito bom. Então ele vai esperar ver quanto mais o Atlético terminar melhor classificado, mais valorizados serão os jogadores do clube. E o Éder é um deles. Então ele vai esperar terminar o campeonato. Eu acho que ele vai ter proposta muito boa para sair, para deixar o Atlético. E o Cariús, que veio como aposta, Lucas, lá do CSA,
Está aí também sendo valorizado na Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo valorizado e ganhando o seu espaço no futebol brasileiro. É bom jogador. Ele não tem não é aquele lateral que sempre está ali no ataque, mas ele faz o arroz com feijão, ele faz o simples. E hoje no Campeonato Brasileiro, você fazendo o simples, você se torna um bom jogador. É o caso do Igor Cariús, é o caso do Éder, que no início do campeonato fez uma ótima dupla com o Natan, que hoje está no Atlético Mineiro, e a presença desse Marlon Freitas, que, pelo amor de Deus, o homem voltou, o Atlético tem outra postura. Como um jogador muda o desempenho do time. O Marlon Freitas entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, mudou a história do jogo. Entrou como titular diante do Grêmio, fez um excelente trabalho. Então mostra que esse Marlon Freitas vai ajudar muito o Atlético na sequência da temporada. E o Igor Cariús é um jogador que tem que ter um contrato renovado, claro, se tiver condições do Atlético. Também não vou falar assim, tem que renovar. E aí surge uma proposta do exterior, o Atlético não tem condições de cobrir, lamentável. Mas são dois jogadores que se destacaram, que estão se destacando e tem tudo para permanecer no Atlético. Quando os empresários não renovam o contrato antecipado, Thaís, porque ele está tentando colocar o jogador num time melhor do que o Atlético, um time mais endinheirado do que o Atlético, ou para fora. E tem mercado para isso, né? Tem futebol para isso, não adianta. Tem futebol. Então, por isso que eles ficam endurecendo. E quando se for para renovar com o Atlético, vai pedir muito alto. O Atlético pode preparar o bolso. A vantagem do Éder, se não me engano, em uma entrevista coletiva, ele chegou a destacar sobre isso. Quem vai decidir aonde eu vou jogar vai ser eu. Eu só estou esperando acabar o campeonato. Eu não quero conversar com o Adson. Eu sentei com o Adson e falei com ele. Vou esperar acabar o campeonato. Se isso acontecer, é bem provável que o Adson vai conseguir pelo menos renovar com o Éder.